E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, terminou agora há pouco Orlando Magic e Boston Celtics. Esse jogo rolou nessa tarde, horário gostosinho, hein? Horário gostosinho. Eu particularmente adoro quando tem jogo na parte da tarde. É muito melhor do que, né, ficar acordado até 3 da manhã, vamos combinar. E graças a um segundo tempo simplesmente dominante, o Magic venceu o Celtics 113-96 e embalou a sua sexta vitória seguida. É, rapaz, Orlando tá sem freio. Molecada da Disney tá jogando demais nesse vídeo. Vou falar sobre o jogo, né, dar os meus pitacos sobre as duas equipes, mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no canal, se por acaso ainda não for inscrito, tá bom? Vamos lá, cara. O Boston Celtics, que acabou, né, tendo um grande desfalque, que foi o Jrue Holiday. O Holiday, por um problema no tornozelo, acabou não jogando. O Celtics começou o jogo melhor. O primeiro quarto do Celtics foi excelente, cara. Foi excelente. O time conseguiu forçar 8 turnovers do Orlando e capitalizou muito bem em cima desses turnovers que forçou. A transição ofensiva do Celtics foi muito bem, muita velocidade, e o time teve um Jaylen Brown simplesmente fantástico no primeiro quarto. O primeiro quarto do Jaylen Brown foi uma coisa absurda. Ele terminou com 12 pontos, com 4 de 5, né, de field goal. Não errou basicamente nada o Jaylen Brown. E ainda fechou o primeiro quarto acertando um arremesso, sabe, impossível. Um arremessaço ele matou. Foi um primeiro quarto muito bom do Celtics e o time conseguiu abrir 30-19. Só que no segundo quarto o jogo começou a virar. O Orlando começou o segundo quarto numa pegada diferente, né? O banco do Orlando veio muito bem, principalmente o Mo Wagner e o Cole Anthony, né? Os dois tiveram uma produção maravilhosa, né? Os dois foram para o intervalo combinando para 22 pontos, né? Cole Anthony e Mo Wagner combinaram para 22 pontos no primeiro tempo. Os dois jogaram muito bem. O Jonathan Isaac entrou muito bem na defesa, fez um ótimo trabalho marcando ali o Jason Tatum. Tatum não conseguiu fazer basicamente nada quando foi marcado pelo Jonathan Isaac. O time foi muito bem e em 5 minutos o time colocou uma run de 14-4 e empatou o jogo. Só que ali nos minutos finais, o Kristaps Porzingis foi muito bem, né? O Orlando acabou fechando o primeiro tempo com uma formação um pouquinho mais baixa, e aí o Porzingis conseguiu tirar vantagem disso, matou boas bolas, teve um bom impacto também na defesa. Quem também jogou bem foi o Kornet, por incrível que pareça, o Kornet entrou bem, né, e foi produtivo, e o Celtics conseguiu ir para o intervalo com uma vantagem de 8 pontos. Mas o Orlando foi muito bem, né? O Celtics fechou na frente, mas o Orlando teve um segundo quarto maravilhoso. E aí, na volta do intervalo, vimos um domínio completo do Orlando Magic. No terceiro quarto, o Orlando engoliu o Celtics, a verdade é essa, né? A defesa do Magic foi muito bem ali no terceiro período, uma defesa muito sólida, o time conseguiu forçar turnover e capitalizou muito bem. O que o Celtics fez no primeiro quarto, o Magic fez no terceiro, né? Impressionante, capitalizou muito bem em cima dos erros do Celtics. A transição ofensiva do Orlando foi muito bem feita, o time contra-atacou muito bem, principalmente com o Franz Wagner. Franz Wagner foi muito importante nessa puxada de contra-ataque. E em 4 minutos, o Orlando colocou uma run de 17-0 e virou o jogo. O Celtics não conseguiu fazer muita coisa no terceiro quarto. A verdade é essa. Se não fosse o Derrick White matando uma bolinha aqui ou ali, o Celtics não tinha produzido absolutamente nada. O time acabou sentindo demais a ausência do Porzingis. O Porzingis, que fechou muito bem o primeiro tempo,
não voltou para a quadra, né? Ele acabou sentindo a panturrilha e não voltou para o jogo e fez uma falta danada, até porque sem ele, o garrafão do Celtics ficou sem proteção alguma. O Horford não estava numa noite muito boa, numa noite não, né? Numa tarde muito boa, né? O Horford não estava numa tarde muito boa. O Cornet não conseguiu, né, ter a mesma produção que teve ali no primeiro tempo. E aí, cara, o Orlando deitou e rolou. O Mo Wagner teve um terceiro quarto maravilhoso. Cole Anthony, Jalen Suggs, Paulo Banchero infiltraram do jeito que quiseram. A mesma coisa aconteceu com o Franz Wagner. E o Magic entrou no quarto período, mandando no jogo. E no quarto período, cara, assim, se o Porzingis fez falta no terceiro quarto, no quarto período então, meu amigo, nossa senhora, eu acho que se o Porzingis entrasse sem uma perna, ele ainda ia conseguir ajudar, porque, velho, inacreditável, o garrafão do Celtics virou uma mãe. Virou uma mãe. O Orlando fez o que quis no garrafão do Celtics. O pick and roll entre Joe Ingles e Mo Wagner, cara, entrou toda hora. Toda hora o pick and roll entre os dois deu certo. Toda hora o Mo Wagner conseguiu finalizar ali no garrafão e na maioria das vezes sem nenhuma, sabe, sem nenhum empecilho, sem ninguém para contestar. O Paulo Banchero arrastou todo mundo do Celtics ali no post. Toda hora que o Banchero ficou de costas para a marcação, ele levou alguém ali pro garrafão e tirou vantagem, né? Toda hora ele gerou situações de mismatch ali no post. Contra-ataque do Magic, então, nossa senhora. Toda hora conseguia infiltrar. Assim, foi uma festa do Orlando no garrafão do Celtics. O Orlando, aos 9, abriu 13 pontos de vantagem e conseguiu sustentar a liderança até o fim do jogo. Em nenhum momento o Celtics conseguiu diminuir para menos de 3 posses. Em nenhum momento. O Celtics pontuou basicamente em lance livre. A verdade é essa. O time não conseguiu criar absolutamente nada. E aí, o Orlando, com toda a tranquilidade do mundo e com todo, né, com toda a dominância do mundo, garantiu a sua 11ª vitória na temporada, 113-96, e o Celtics sofreu a sua 4ª derrota. Bom, como eu disse, né, no começo, o Orlando chegou à sua 6ª vitória seguida. Na minha opinião, o grande jogador do Magic foi o Mo Wagner. Né, o Mo Wagner teve uma atuação monumental, foram 27 pontos para o Mo Wagner. Impressionante o volume de jogo que ele teve, conseguiu fazer o que quis. Paulo Banchero teve um segundo tempo muito forte, foram 23 pontos, 8 rebotes e 5 assistências para ele no jogo. Franz Wagner, apesar de não ter tido uma grande noite nos arremessos, foi muito importante na puxada de contra-ataque e também na criação. Terminou o jogo com 17 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. 17 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Cole Anthony veio muito bem do banco com 16 pontos e 6 assistências, inclusive acho que foi no segundo ou no terceiro quarto, acho que foi no segundo quarto. Franz Wagner conectou uma ponte aérea com Cole Anthony no contra-ataque, que foi uma coisa absurda de bonita. Coisa linda demais, cara. Jogou muito bem o Cole Anthony. Jonathan Isaac não teve uma grande atuação ofensiva, mas foi muito bem na defesa. Muito bem na defesa. Foi um jogo muito bom do Magic. Né? Beleza, temos que pontuar que o Celtic estava sem o Jrue Holiday, estava sem o Porzingis ali, né? Depois do intervalo. Né? Temos que pontuar isso, mas isso não diminui o mérito do Orlando. Né? O Orlando venceu e venceu bem. Defesa muito boa. E eu vou te falar uma coisa, tá? Essa fase boa do Orlando Magic pode durar mais um tempinho, porque olhando aqui o calendário do Magic, velho, existe uma possibilidade real do Orlando engatar 10 vitórias seguidas, porque, ó, tá com 6, né? Tá com 6 seguidas. Pega agora Charlotte, Wizards 2 vezes e pega o Brooklyn Nets. Beleza, o Brooklyn é um adversário complicado, né? O jogo vai ser lá no Barclays Center. Só que eu não acho que o Orlando deve nada pro Brooklyn, sabe? Então,
a chance do Orlando engatar 10 vitórias seguidas é grande, tá? É grande. Ainda mais se a gente vê quem que o Orlando já ganhou. De quem, né, que o Orlando já ganhou. Ganhou do Celtics, ganhou do Denver, ganhou do Pacers. Velho, existe um mundo onde o Magic engata 10 vitórias seguidas. E eu vou te falar. Tem bola pra isso. Tem bola pra isso. Tá jogando muito bem. O Mosley tem feito um trabalho impecável com essa molecada. A segunda unidade do Magic briga para ser uma das melhores da NBA. Uma das melhores da NBA. Impressionante como o banco contribui. E, cara, é um time pra gente levar a sério. Eu fiz um vídeo hoje, fica aí, né, recomendação. Fiz um vídeo hoje falando sobre o porquê que temos que levar a sério o Minnesota Timberwolves. Daria pra mim fazer um vídeo igual sobre o Orlando Magic, cara. Nós temos que levar esse time a sério. Não é um qualquer, não é só mais um time no leste. É um time muito forte e jogando em casa, o Orlando é um oponente duríssimo, duríssimo, tá? Impressionante. Sobre o Celtics, é claro, né, que os desfalques tiveram impacto nessa derrota. O Jrue Holiday fez muita falta, o Porzingis ali, depois que ele saiu, né, por conta da panturrilha, fez falta pra caramba. O garrafão do Celtics virou uma mãe. Só que, cara, dava pro Celtics ter feito um trabalho melhor. Dava pra ter feito um trabalho melhor no segundo tempo, cara. Pra mim, o Matsula cometeu um grande erro. E cometeu um erro de leitura de jogo. A partir do momento que você não tem mais o Porzingis e você está enfrentando um time que tem uma defesa muito sólida, que é o caso do Orlando Magic, não tem como, em toda a posse, você apostar em jogadas de isolation com o Brown, com o Tatum. Não adianta. A defesa do Magic estava muito bem postada. E sem o Porzingis, para abrir a defesa com suas screens, com o seu pick and pop ali, cara, você não ia conseguir criar espaço no mano a mano. O que o Celtics tinha que ter feito? O que o Matsula tinha que ter orientado os seus jogadores a fazer? Movimentar a bola. Tá sem o Porzingis? Beleza. Coloca um ala ali no lugar e joga mais aberto. Ou coloca o Pritchard, monta ali uma lineup com 2 guards, né, com White e Pritchard, juntamente com o Tatum, Brown, e aí você pode colocar ali o Horford ou o próprio Cornet, monta uma lineup mais espaçada e movimenta a bola. Tenta balançar a defesa do Magic. Pô, cara, o Celtics no segundo tempo, principalmente no quarto período, foi um time de isolation. Isolation. A única jogada do Celtics era bola no Tatum, bola no Brown e ver o que os dois conseguem fazer. Pra mim, o Matsula cometeu um erro grosseiro de leitura. Pô, velho, faltou, cara. Faltou inteligência pro Matsula. E não tô falando que fazendo isso o Celtics ia ganhar o jogo, mas eu acho que o Celtics teria gerado um pouquinho mais de dificuldades pro Magic. O Magic, no quarto período, principalmente, teve 0 dificuldades. 0 dificuldades. Fez o que quis, mandou no jogo. Então eu acredito que o Matsula tem uma parcela grande de culpa aí na derrota, tá? De novo, óbvio que os desfalques impactaram, é óbvio que isso não pode ser ignorado, mas o Celtics poderia ter feito um trabalho melhor. Poderia ter feito um trabalho melhor. O senhor Jaylen Brown também merece críticas. Elogio quando tem que elogiar, critico quando tem que criticar. O Jaylen Brown teve um primeiro quarto assim, espetacular. Só que o resto de jogo do Jaylen Brown, o resto do jogo do Jaylen Brown, foi um terror, cara. Ele terminou o primeiro quarto com 12 pontos, né? Sabe quantos pontos ele fez depois do primeiro quarto? 6. 6 pontos. Não dá, cara. Não dá. O Jason Tatum fez o que deu, né? Meteu 26 pontos, mas também ficou muito abaixo. O banco do Celtics não conseguiu contribuir. Foi um jogo abaixo, cara. Foi um jogo bem abaixo do Celtics. Espero, né, que o time corrija
as coisas para o próximo jogo. Em breve, né, o Celtics vai enfrentar de novo o Orlando Magic, pega o Magic de novo no próximo dia 15, né, no dia 15 de dezembro. E vamos ver se até lá, né, o Mazzulla consegue decifrar essa defesa do Orlando. Inclusive, pega o Magic 2 vezes seguidas, né? Pega no dia 15 e no dia 17. Vamos ver o que o Celtics vai conseguir fazer nos próximos confrontos contra o Orlando. Porque do jeito que tá, pode ser que esse confronto aconteça também nos playoffs, né? Então seria interessante o Mazzulla entender melhor como jogar contra esse ótimo Orlando Magic. Mas bom, meus amigos, essa é a minha visão, né, sobre o jogo. Concorda? Discorda com os meus pontos? Fica à vontade para comentar. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso. No primeiro comentário fixado vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, com um período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga, então você que não tem, recomendo que assine. E é isso. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.